O Partido dos Trabalhadores voltou a pedir a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Em nota, a sigla argumenta que o parlamentar residente nos Estados Unidos teria traído a pátria ao articular sanções ao Brasil para favorecer o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre este assunto, recebemos o presidente do PT, Edinho Silva. Muito bom dia para o senhor. Obrigada pela gentileza da entrevista. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Só fazendo uma correção, eu sou presidente eleito, né? O presidente hoje do Partido dos Trabalhadores é o senador Humberto Costa. Eu tomarei posse a partir de domingo, né, no encontro que nós realizaremos aqui em Brasília. E no domingo será a posse tanto minha enquanto presidente do partido, como da nova direção eleita nesse processo de eleição interna que nós concluímos no último domingo. Perfeito. Bom, para a gente começar essa conversa, eu queria uma avaliação do senhor sobre essa sanção, então, aplicada ao ministro Alexandre de Moraes. E uma explicação melhor, né, na avaliação de vocês, se o deputado Eduardo Bolsonaro, então, deveria ser punido, né, pela Câmara por defender medidas contra o interesse nacional. Eu penso que o que está em debate nesse momento é a questão da nossa autonomia, né? Portanto, da nossa soberania enquanto país, ou não, ou uma posição de submissão. Nós estamos presenciando, né? Infelizmente, o governo Trump desencadeou aquilo que eu digo, né? Que ele está semeando a Terceira Guerra Mundial com uma política de tarifas contra todos os parceiros históricos dos Estados Unidos, né? Ele criou um atrito com o Canadá, que é um vizinho físico dos Estados Unidos, né? Geograficamente vizinho, com o México, né? Criando um conflito com dois países que historicamente são parceiros importantes do povo americano. Abriu uma guerra tarifária com a União Europeia, abriu uma guerra tarifária com a China, com a Rússia, com o Japão, com toda a comunidade europeia, enfim. E, claro, anunciou essa tarifa de 50% também contra o Brasil. E o governo brasileiro agiu corretamente, o governo do presidente Lula. Se a questão é tarifa, nós temos que negociar, né? E até porque o superávit dos Estados Unidos em relação ao Brasil nos últimos 15 anos é de 400 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil mais compra dos Estados Unidos do que exporta. Eu penso que o governo agiu corretamente. Ontem nós começamos a colher os frutos desse processo de negociação, mas ainda é importante dizer que por mais que o impacto econômico tenha diminuído muito em relação, né, ao que foi anunciado ontem, nós temos ainda 50% das exportações brasileiras vítimas dessa política, na minha avaliação, autoritária do governo Trump. Mas o governo brasileiro está aberto, vai continuar negociando. Claro, se o tema for tarifa. Agora, se o tema for o Brasil participar dos BRICS, ou seja, o Brasil ter o direito de se articular economicamente, abrir novos mercados de exportação, abrir novas possibilidades de troca de tecnologia, enfim, se o Brasil está sendo questionado por construir outras relações econômicas com o mundo, é evidente que o governo Trump não tem o direito de ter essa ingerência, né, de instituir essa ingerência em relação ao governo brasileiro. Se o debate é o PIX, né, que é um patrimônio do povo brasileiro que está incomodando as empresas de crédito dos Estados Unidos, porque o PIX é gratuito, né, as empresas de cartão de crédito, elas cobram 2%, 3%, 4%. Claro, se o debate for o PIX, é evidente que o governo brasileiro também não vai abrir mão desse patrimônio do povo brasileiro. E se o debate for as terras raras, né, o Brasil tem 25% das reservas dos minérios mais preciosos hoje do mundo, claro que o governo brasileiro tem que negociar baseado na sua autonomia enquanto país, enquanto um país soberano. Então, eu penso que nós temos que efetivamente entender o que está acontecendo e continuar negociando. Infelizmente, o governo
Trump resolveu questionar a autonomia do Brasil, a sua soberania nacional, penalizando, né, as nossas autoridades do Poder Judiciário. Isso é inadmissível. Se o Brasil tem que aprimorar, se o Brasil tem que aperfeiçoar as suas instituições, essa é uma atribuição do Brasil, do povo brasileiro, das instituições do nosso país. Nenhum país pode dizer ao Brasil como que ele deve funcionar enquanto instituição, a nossa democracia tem que funcionar, de que forma que nós vamos consolidar a nossa democracia. Claro, porque o que está em jogo nesse tema em relação ao Supremo, e é grave, é a apuração de uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Uma tentativa de golpe que, inclusive, pressupunha assassinar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do TSE. Claro que o Brasil não pode deixar de apurar, porque senão nós vamos fragilizar a nossa democracia. E cada vez que o Brasil tiver uma eleição e uma parte da representação política se sentir prejudicada que vai perder uma eleição, vai tentar fazer um golpe? É esse o Brasil que nós vamos construir? É essa democracia que nós vamos construir? Evidente que não. Então o Brasil tem que apurar, sim, essa tentativa de golpe para que a gente estabilize a nossa democracia, fortaleça a nossa democracia e, se for comprovado, né, que lideranças políticas brasileiras cometeram crimes contra a democracia, contra as nossas instituições, claro que terão que ser penalizadas e pagar por esse crime que cometeram. Portanto, é inaceitável que o governo Trump queira dizer ao Brasil de que forma que nós vamos fortalecer a democracia, de que forma que nós vamos apurar os crimes cometidos contra a democracia brasileira. Então, é um erro, é um equívoco. Mais equívoco ainda são lideranças partidárias, lideranças políticas que, em vez de defender o Brasil enquanto país, enquanto nação, enquanto povo, se submetem aos interesses do governo Trump. Agora, é lastimável. Dinho, só para a gente... eu penso que nós temos que superar esse episódio, fortalecendo a democracia brasileira, fortalecendo as nossas instituições. Edinho, você já chegou a dizer em outras conversas que hoje a gente tem um poder dos parlamentares, do Congresso, que acaba, de algum modo, ofuscando um pouco o poder do presidente, do executivo. Como é que se recupera esse protagonismo do presidencialismo? E essa é uma das suas ideias à frente do Partido dos Trabalhadores. Eu pediria que você respondesse com uma brevidade, por favor. Olha, de fato, nós estamos vivenciando uma descaracterização do presidencialismo. É evidente, quando o Congresso Nacional executa 52 bilhões do orçamento público, do orçamento da União, é claro que nós estamos vivendo aí uma descaracterização do presidencialismo. Eu penso que nós temos que, com muita responsabilidade, as lideranças que têm maturidade, que entendem, né, que nós temos que deixar um legado para as futuras gerações, né, que as lideranças que têm compreensão que a gente não pode ficar nesse rame-rame de disputa política pequena, né, de disputa política que muitas vezes prevalece o interesse pessoal, né, o interesse do varejo e não o interesse do povo brasileiro, os interesses das futuras gerações, ou seja, que Brasil que nós vamos deixar para as futuras gerações. Então nós temos que restabelecer, né, eu digo que nós temos que fazer uma concertação política no Brasil, né, restabelecer o poder do presidencialismo. Eu penso que nós temos que ter uma agenda nacional. Olha quantos temas importantes que nós poderíamos estar debatendo no Congresso Nacional. Nós estamos diante aí da utilização, qual o modelo de utilização das terras raras, qual o modelo que nós vamos adotar de transição energética, qual o modelo que nós vamos adotar para a exploração da costa equatorial, enfrentar o debate da segurança pública, do financiamento do SUS, de um modelo educacional que seja mais inclusivo no país. Então, são tantos temas importantes para o povo brasileiro e, muitas vezes, a gente não consegue construir uma agenda para o país, porque, infelizmente, a gente fica envoltos, né, consumidos pelo varejo, pela pequena política. Edinho, o senhor acredita que o presidente Lula sai fortalecido para 2026 com esse tarifaço? É ele o nome? Não, o nosso candidato é o presidente Lula, ninguém tem a dúvida disso. Eu penso que o presidente Lula
a minha avaliação, ninguém precisa concordar com isso, mas é a minha e de boa parte do povo brasileiro, é a maior liderança política da história do nosso país. Claro que ele posicionou bem o Brasil nessa afronta que nós sofremos em relação à nossa soberania nacional, ele posicionou bem o país. Ele deixou claro que o Brasil não abrirá mão da sua soberania nacional. Nós não vamos abrir mão de sermos um país, de sermos uma nação, de sermos um povo que nós decidimos o nosso futuro, que nenhum país vai dizer a nós como nós devemos funcionar. E penso que com muita tranquilidade também abrindo o processo de negociação liderado pelo vice-presidente Alckmin, que teve um papel fundamental nesse processo, nós estamos conseguindo avançar. Penso que nós temos que avançar muito ainda na defesa dos produtos brasileiros, mas claro que nós tivemos avanços. O que nós temos que efetivamente entender que o que está em jogo não eu acho que criar um verniz político para essa questão na relação com os Estados Unidos. O governo Trump quis criar um verniz político, mas quando a gente depura, na verdade não é isso que está em jogo, só criar um verniz político para, evidente, criar inclusive problemas internos para nós. Mas o que está em jogo efetivamente é qual a relação do Brasil com o mundo. Eu falei agora há pouco que o Brasil tem 25% das reservas de terras raras do mundo. O debate é esse: o que nós vamos fazer com essas reservas? Nós vamos submeter aos interesses do governo Trump ou nós vamos, enquanto país, construir um projeto de utilização dessa riqueza que pertence ao povo brasileiro? Nós vamos abrir mão do PIX só porque as empresas de crédito dos Estados Unidos estão incomodadas com o PIX, que inclusive pode ser um modelo adotado por outros países? Penso que não. Se quiser negociar com o Brasil, esse modo de pagamento, que é o PIX, que é gratuito, acho que o Brasil está de portas abertas para dialogar, mas abrir mão do PIX, declinando dessa que é uma construção do povo brasileiro, por conta dos interesses do governo Trump ou das empresas defendidas pelo governo Trump, é evidente que esse não é o nosso caminho. Então, nesse sentido, o presidente Lula sai sim fortalecido porque ele defendeu a soberania nacional. Conversamos, portanto, com o novo presidente nacional eleito do PT, Edinho Silva, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza da entrevista. Um bom dia para o senhor. Obrigado, Camila, muito obrigado. Germano, um grande abraço a vocês e a quem nos acompanha. Muito obrigado.